E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, mas eu quero dizer que é tempo de nós adorarmos ao Senhor Jesus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito na nossa vida, amém? E é isso que nós vamos fazer nessa noite. Então abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 7 nós vamos ler. Amém? Quantos encontraram? Quem encontrou fala, achei. Quem não achou ainda fala, socorro. Meu Deus, corre aí, gente. 1 Coríntios, senão amanhã, inclusive amanhã nós temos uma aula de Páscoa na IBD, super especial. Se você não tem vindo na IBD, amanhã é o dia de você começar a vir, tá bom? Vai ser muito legal, a gente vai falar um pouco sobre a Páscoa. E aí, a gente vai poder compartilhar mais sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Então vamos lá, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, ó: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão fermentado, com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nessa noite, Pai, nós já pudemos sentir a Tua presença nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos permite, Pai, estar aqui nessa noite e adorar o Senhor Jesus sem nos preocupar com as adversidades, mas o Senhor nos permitiu a chegarmos até Ti, a chegarmos na Tua presença, Senhor, e nós somos gratos, Pai. E nessa noite nós Te pedimos, Pai, que ainda como uma forma de adoração, ao ler e meditar na Tua palavra, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa falar ao nosso coração, transformar o nosso coração pela verdade da Tua palavra, e que o Senhor seja exaltado sobre todas as coisas, Pai. Que seja o Senhor falando aqui, o Teu Espírito Santo, e não eu, Senhor, para que nós sejamos transformados por Teu Espírito, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Bom, então aqui em 1 Coríntios, no capítulo 5, nesses versículos que nós lemos, tem uma coisa aqui que eu acho bastante interessante. Eu não sei aqui quantos gostam de cozinhar. Tem alguém aqui que gosta de fazer comida? Levanta a mão. Desses que gostam de fazer comida, tem alguém que sabe fazer pão? Levanta a mão. Tem alguém que sabe fazer bolo? O bom é que eu estou guardando todo mundo aqui para depois cobrar o pão, cobrar o bolo, abençoar a gente aqui. Próxima comunhão vai ser com o pão, bolo de todo mundo que fizer aqui vai ter que trazer. Mas aqui a palavra de Deus fala sobre o fermento. E o fermento é um negócio bastante interessante. Por quê? Eu não sei quantos aqui, eu perguntei aqui quantos sabem fazer pão, sabem fazer bolo e tudo mais, mas se você não sabe, você já pode ter tido de repente a oportunidade de ver na sua casa sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, qualquer pessoa tentando fazer um bolo e de repente esquece o fermento. Eu já passei por essa situação algumas vezes e aí o bolo ele fica diferente. Mas aí é importante a gente entender o que é o fermento, o que é essa coisa que Paulo está nos dizendo aqui em Coríntios, que é importante nós entendermos também. O fermento nada mais nada é do que um composto químico, ou às vezes até biológico mesmo, através de fungos e etc. Mas o fermento que a gente conhece mais é um composto químico que faz com que a massa ela se infle, vamos dizer assim, através de alguns gases que eles... estou manjando aqui da química, devo estar falando tudo errado. Mas através de alguns gases que ele solta ali no meio da massa, ele faz com que aquela massa tome uma forma diferente do que ela seria se ela tivesse pura. Deu para captar? Então por isso que quando você coloca o fermento na massa do bolo, ele cresce. Por isso que você coloca o fermento na massa do pão, ele cresce, porque ele faz essa mágica da química para que a massa tome uma forma diferente. Então, por isso que a gente vê que o fermento ele é tão importante para o bolo, para o pão, porque é
importante que ele cresça, que ele fique bonito assim, fofinho e tudo mais. Mas é importante a gente entender que ele também não está trabalhando com aquilo que é a massa pura do bolo ou do pão, porque ele deforma, vamos dizer assim, ele dá uma nova forma para aquilo que é a comida que está sendo feita. E aí tem aqui também uma outra aplicação do fermento, que é nessa aplicação que eu quero trabalhar com você, que é a aplicação bíblica do fermento. Muitas vezes na Bíblia esse fermento, essa palavra, ela é utilizada para definir o pecado. É por isso que, por exemplo, Jesus, quando está falando com seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo 16, ele fala assim, ó, cuidado com o fermento dos fariseus. Por que ele fala isso? Ele está falando assim, olha, cuidado com o fermento, que são aquelas coisas, são as ideologias, são as ideias que os fariseus colocaram diante da lei que Deus nos deu, e que mudaram o formato da lei em prol daquilo que é benefício para eles. Então Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus, porque esse fermento mudou a forma daquilo que Deus colocou para nós de maneira pura, de maneira natural. Então o fermento, ele é tido muitas vezes na Bíblia como o pecado. Deixa eu beber uma água. O fermento, ele é tido na Bíblia como impurezas, algo que muda o formato original da coisa. E o pecado, ele é exatamente isso que ele faz. O pecado nada mais é do que algo que muda e transforma aquilo que é puro, que Deus criou, que sou eu e você, em algo deformado através da corrupção humana, que é o pecado, que transgride aquilo que o Senhor espera de mim e de você para algo que é mal. E a gente vê, e agora falando um pouco daquilo que é o nosso tema principal hoje, que é na Páscoa. Amanhã nós vamos estar comemorando a Páscoa. E é importante a gente entender que lá no começo, lá em Êxodo, no capítulo 12, no capítulo 13, havia um ritual que os judeus faziam, constantemente, através do mandamento de Deus, que era limpar e remover todo o fermento que tinha na casa, para que eles não alterassem o formato, porque a Páscoa, ela começou quando Deus estava tirando o povo do Egito. Ele pede para que eles peguem um cordeiro, sacrifiquem aquele cordeiro, comam aquele cordeiro, passem o sangue no umbral das portas, mas há uma instrução clara que Deus dá, tire todo o fermento, tire tudo aquilo que vai mexer naquilo que é puro, no formato original daquilo que eu quero de vocês. Então é importante nós entendermos que o pecado é exatamente isso que ele faz. Nós fomos criados puros, nós fomos criados à imagem e semelhança do Senhor Jesus, nós fomos criados seres para se relacionar com Ele, nós fomos criados seres para ser santo e termos cada vez mais a nossa aparência e o nosso espírito parecido com aquilo que é Cristo, mas quando o pecado, aquilo que é Deus, mas quando o pecado entra na humanidade, ele começa a deturpar aquilo que nós somos, começa a mudar o formato. Então aquilo que nós éramos puros na criação, nós já fomos deformados, e essa deformação, esse fermento, esse pecado que entra na nossa vida, não só muda a nossa forma que Deus nos criou, mas como literalmente afasta a gente de Deus. A gente já aprendeu na escola bíblica, já aprendeu em diversos cultos, em diversas oportunidades, que pecado nada mais é do que aquilo que nos separa de Deus. Pecado é a separação com Deus. E a Bíblia vai dizer um pouco além, que o pecado, ele não só é simplesmente uma separação, porque quando nós somos separados de Deus, nós estamos mortos. Pesado a gente pensar que nós somos mortos sem Deus, mas é exatamente isso que nós somos, é exatamente isso que a Bíblia vai definir, porque simplesmente onde há o pecado, aonde habita aquilo que não faz parte da essência do Senhor, que é o pecado, ali o Senhor não está. Não adianta a gente querer olhar para a nossa vida, querer admitir alguns pecados na nossa vida, achando que Deus vai compactuar com isso. Não adianta a gente querer viver uma vida santa em algumas áreas e uma vida de pecado em outras áreas, e achar que a presença de Deus vai estar conosco.
Porque aonde há o pecado, o Senhor não pode estar, porque o Senhor é santo, o Senhor é puro. Então, se nós queremos ter uma vida limpa das impurezas, nós queremos ter uma vida no padrão de Deus, nós precisamos entender que todos os pecados da nossa vida têm que ser tirados, têm que ser removidos. E como aquele ritual e aquilo que eles faziam constantemente, os judeus, é olhar toda a casa e tirar todo o fermento, tirar todo o pecado que altera o padrão que Deus espera de nós. Então é importante a gente entender isso. Mas falando um pouco mais, eu não preciso abrir, eu vou abrir aqui em Efésios, no capítulo 2, olha só o que a palavra vai dizer. Efésios capítulo 2, no versículo 1 até o versículo 6, diz assim, ó: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e dos seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu a vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Então a Bíblia ela é clara em dizer para nós que nós, se temos pecado na nossa vida, nós estamos mortos. Mas eu gosto de olhar para o jeito que Paulo fala. Ele fala, nós estávamos mortos. E Paulo fala isso exatamente pelo que ele continua dizendo, que mais a graça de Jesus, que se manifestou salvadora por nós, ela transforma o nosso estado de mortos para um novo estado de vida. Quando nós vivemos a nossa vida de pecado, há um abismo gigantesco entre nós e Deus. Mas Jesus, quando Ele veio a essa terra, Jesus, quando Ele se propôs, e melhor, Ele fez isso com alegria. A Bíblia diz que Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Isso significa que Ele pagou o preço na cruz por nós, e Ele simplesmente veio e transforma esse abismo em um caminho que nós podemos acessar Deus através de quem Ele é a partir de agora. Por isso Ele morreu por nós, para levar os nossos pecados, para nos dar a vida. E aí agora mais especificamente falando sobre esse sacrifício maravilhoso de Jesus. Ontem nós estávamos no culto aqui, o culto das 7 palavras. E há uma palavra que me chamou muita atenção ontem, há uma frase de Jesus que me chamou muita atenção, e eu estava conversando com a Marina ontem sobre isso, que é a quarta frase de Jesus na cruz, está lá em Mateus, no capítulo 27, 46, Jesus diz assim, ó: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Eu não sei se você já teve dúvida com relação a essa frase. Como assim Deus pode ter abandonado Jesus? Como assim Jesus, lá na cruz, sendo Deus, olhou e falou assim: Pai, por que me abandonaste? Será que Deus naquele momento esqueceu de Jesus? Será que Deus naquele momento simplesmente abandonou o Filho ali morrendo, sendo crucificado? Mas é importante a gente entender que é exatamente isso que nós estamos falando. Eu lembro de uma música, eu quero até citar ela aqui, que fala assim, ó: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Essa música é porque no Santo dos Santos, não sei se você se lembra, era o lugar onde a presença de Deus habitava. E essa é uma verdade absoluta, porque quando nós estamos à presença de Deus, a presença de Deus começa a transformar quem nós somos, começa a derramar sobre nós os atributos de Deus, nós começamos a voltar naquele padrão que Deus nos criou, nós começamos a ser seres bondosos, amorosos, e começamos a ter o Espírito da vida de Jesus atuando em nós, e nós começamos a viver de acordo com o que Ele quer e não com aquilo que a minha natureza pecaminosa quer.
de forma que é impossível a gente querer algo melhor do que isso. E aí agora eu quero que você construa isso comigo. Imagina Jesus. A Bíblia diz em Filipenses no capítulo 2, diz assim, ó: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por quê? Porque mesmo sendo Deus, Ele considerou que ser igual a Deus era algo que Ele não deveria se apegar. Mas Ele se esvaziou de si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Sendo encontrado em forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então imagina que Jesus, Ele era Deus, Ele estava sempre no centro da vontade do Pai, mesmo sendo homem. Mas naquele momento específico, é um momento onde os pecados que são meus e seus, as culpas que eram minhas e suas, Jesus, Ele vem, Ele tira sobre das nossas costas. Ele vem, Ele tira esse peso, e todo esse peso do pecado cai sobre os ombros de Jesus naquela cruz, de forma que Ele se torna ali um homem morrendo por todos os pecados da humanidade. E como nós sabemos, aonde há o pecado, Deus não está. Então Jesus, Ele provavelmente estava ali com o peso do pecado sobre as suas costas, com o peso do meu e do seu pecado, das falhas que nós cometemos hoje. E naquele momento é o primeiro momento em que a presença de Deus não pode estar com Ele. E então Ele fala: Senhor, por que me abandonaste? E eu imagino um silêncio absurdo no coração dele. Mas a gente olha um pouquinho para frente, que Ele vira e Ele fala assim: está consumado. Ele fala isso porque naquele momento, como nós ouvimos e cantamos aqui, o meu e o seu pecado estava sendo perdoado pelo sacrifício dele na cruz. O meu e o seu pecado, aquela culpa que era nossa, a dívida que era nossa, a dívida que era para nós pagarmos com a nossa vida, aquela sentença de morte que Paulo fala, nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Pela graça de Jesus, Ele toma, Ele tira aquilo de nós e nos dá uma nova opção, uma opção de vida, uma opção de esperança. Então Jesus, Ele vai e Ele morre na cruz por mim e por você. Eu não sei se você entende o tamanho e o poder que isso tem, mas eu quero dizer que se nós estamos aqui nessa noite é porque um dia Jesus subiu numa cruz e com alegria Ele deu a vida por mim e por você. E é tempo de nós lembrarmos desse sacrifício, é tempo de nós lembrarmos que Jesus pagou o preço por nós, é tempo de nós lembrarmos que Jesus, Ele foi até a cruz e pagou o preço que era para eu pagar. Ele morreu no meu e no seu lugar. Mas havia algo ainda precioso para acontecer. Porque quando Jesus, Ele morre na cruz, Ele perdoa o meu e o seu pecado. Mas a sentença de morte que estava sobre a nossa vida, ainda existia a sentença de uma morte eterna. Então, por isso que 1 Coríntios 15 vai dizer, diz assim: ó, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu agulhão? O pecado é o agulhão da morte que nos fere, e é a lei que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu quero dizer para você é que a grande vitória sobre a nossa vida se deu 3 dias depois, quando Ele, morto num sepulcro, ressuscitou e transformou aquilo que era uma sentença de morte sobre a nossa vida em agora uma opção de vida. Há muitas religiões que falam por aí de diversas coisas, mas quando você pega os líderes de todas essas religiões, se você for no túmulo deles, os túmulos estão lá com os corpos, com os ossos, mas se você for no túmulo que era de Jesus, o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. E quando Ele ressuscita, Ele não só perdoa os nossos pecados, como Ele nos tira a sentença, a condição de morte, e agora diz assim: eu estou te dando uma opção de vida. A vida agora é uma opção para você. E eu quero caminhar aqui já para o final.
E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia mais uma vez só, em Romanos, no capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: a palavra de Deus diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Eu já quero encerrar aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você: a salvação que Jesus nos deu naquela cruz e ressuscitando dos mortos está acessível para mim e para você. E eu quero, nesse tempo que nós estamos lembrando dessa ressurreição de Jesus, eu quero te lembrar que essa salvação está disponível, mas depende que eu e você creiamos nisso e confessemos que Ele é o nosso Senhor. E a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 2, diz assim: são essas as boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem. Ou seja, não é algo que você crê uma vez só na sua vida e fim. Nós temos que continuar crendo. Não existe a salvação se nós não cremos que Jesus ressuscitou dos mortos, que Jesus ele morreu na cruz, mas 3 dias depois ele estava vivo, e ele está vivo até hoje. Crer depende da nossa fé. O Senhor ele nos capacitou de fé, o Senhor nos capacitou com uma forma de crer naquilo que é sobrenatural, mas você precisa colocar e firmar a sua fé em algo que realmente vai nos dar esperança, em algo que é realmente verdadeiro, em algo que realmente você pode olhar e falar assim: isso sim aconteceu, a minha vida que eu tenho foi porque isso aconteceu, e o que aconteceu foi que Jesus ressuscitou dos mortos, e eu com a minha boca confesso todos os dias que Ele ressuscitou, Ele me deu a vida, Ele é meu Salvador, e que pelas minhas obras, pelas minhas caminhadas, pela minha vida eu não teria nada, eu não seria nada, mas pela ressurreição de Jesus, no 3º dia, eu venci a morte porque Ele venceu, Ele está vivo e hoje Ele vive em mim. Eu quero pedir para você ficar em pé nesse momento. E eu sei que muitos aqui, todos nós já ouvimos falar muito sobre a fé, já ouvimos muito falar sobre o sacrifício de Jesus, nós já ouvimos falar muito sobre Ele ter ressuscitado. Mas eu sei que no nosso meio há pessoas que ainda no coração tem dúvida se realmente Ele ressuscitou, tem dúvida se realmente Ele está vivo, e tem dúvida se realmente está salvo. Mas eu quero te dizer uma coisa: a palavra diz que se nós cremos que Ele o ressuscitou, que Ele nos ressuscitou, e nós confessarmos com a nossa boca que Ele é o nosso Senhor, nós seríamos salvos. E crer nisso depende de uma atitude firme de você, e continuar a crer depende de uma atitude diária de nós todos aqui. Eu quero pedir para você fechar o seu olho onde você estiver nesse momento. Eu não quero que você se preocupe com ninguém que está à sua volta, não se preocupe com ninguém, não se preocupe com as pessoas, não se preocupe com qualquer tipo de vergonha, qualquer coisa nesse momento, porque esse é o momento em que Jesus, aquele que deu a vida por nós e nos salvou, Ele está aqui diante de você nessa noite, falando assim: olha, filho, o preço que eu paguei numa cruz foi por amor de você, o preço
preço que eu paguei numa cruz foi para limpar os seus pecados e te trazer para esse padrão de vida, para um padrão de vida puro, santo, bom. E mais do que isso, eu ressuscitei dos mortos e eu estou vivo para viver dentro de você e te dar a vida a partir de agora. Há pessoas aqui no meio nosso que precisam nessa noite dizer ao Senhor Jesus: Pai, eu reconheço que o Senhor morreu naquela cruz por mim, eu reconheço que o Senhor deu a vida por mim, e precisam confessar ao Senhor Jesus como o único Salvador da vida. E eu quero agora de olhos fechados, não se preocupe com quem está ao seu redor. Se há alguém aqui nessa noite que quer entregar a vida para Jesus, quer crer na ressurreição de Jesus, levanta sua mão para que a gente ore com você.